Você vive em um país onde o acidente vascular cerebral, representa uma das realidades mais duras para a nossa saúde. Os números são mais do que estatísticas, são histórias de famílias. A cada ano, o Brasil registra mais de 400 mil ocorrências. E, infelizmente, cerca de 100 mil brasileiros perdem a vida por conta dessa condição, tornando-a uma das principais causas de morte em nosso território. Diante de um inimigo tão presente, é absolutamente natural que você busque formas de se proteger, que ouça com atenção os conselhos de amigos e que se preocupe com cada detalhe da sua alimentação. É nesse terreno fértil do cuidado e, por vezes, do medo, que as informações se espalham. Algumas são valiosas, baseadas em ciência e experiência clínica. Outras, no entanto, surgem como boatos perigosos, criando uma confusão que pode, ironicamente, desviar sua atenção daquilo que realmente importa para a proteção da sua saúde e das suas artérias. A intenção por trás do conselho pode ser boa, mas uma informação incorreta pode gerar uma ansiedade desnecessária e, pior, uma falsa sensação de segurança ou de perigo. Essa disseminação de mitos na saúde tem um exemplo quase perfeito na história que se criou em torno de uma fruta específica. A carambola, você certamente já ouviu o alerta. Talvez de alguém bem-intencionado, não coma carambola, pois ela pode causar um AVC cerebral. Essa frase, repetida à exaustão, transformou uma fruta em uma suposta vilã para o seu cérebro. A questão é que quando um boato como esse ganha força, ele ofusca a verdade complexa e muito mais importante que existe por trás dele. O perigo raramente é tão simples quanto coma isso ou não coma aquilo. A verdadeira proteção para a sua saúde vascular mora no entendimento do seu próprio corpo e nos sinais que ele emite. Antes de desvendarmos a fundo essa história, quero que você faça parte desta conversa e nos ajude a mapear o tamanho do problema. Use o espaço dos comentários abaixo e me responda. Qual foi o conselho de saúde mais estranho ou duvidoso que você já recebeu de alguém? Ao compartilhar sua experiência, você nos ajuda a entender como as informações circulam e permite que outras pessoas vejam que não estão sozinhas nessa confusão. Agora que você compartilhou sua experiência, saiba que essa história da carambola é a porta de entrada para um conhecimento muito mais profundo sobre o seu corpo. O que aconteceria se eu lhe dissesse que o verdadeiro segredo revelado por essa fruta não é um perigo que ela oferece, mas sim um alerta que ela dispara? Um alerta sobre um sistema silencioso em seu organismo que, quando não funciona bem, se torna um dos maiores fatores de risco para a saúde de todas as suas artérias, incluindo as do coração e do cérebro. Entender essa verdade é muito mais poderoso do que simplesmente ter medo de uma fruta. O que vamos revelar a seguir não é apenas para desmentir um mito, mas para lhe entregar uma chave fundamental sobre como seus órgãos estão interligados e como a saúde de um pode determinar o destino do outro. Portanto, continue comigo, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a prevenção e o cuidado com a sua saúde vascular para o resto da vida. O mistério que deixamos no ar tem uma resposta direta. E é fundamental que você a compreenda com total clareza. A carambola não causa um acidente vascular cerebral. A fama perigosa que ela carrega não vem de um problema nas suas artérias, mas sim de uma falha no sistema de filtragem do seu corpo, os seus rins. E aqui entramos em um território que para muitos brasileiros é completamente desconhecido. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia estimam que 1 em cada 10 adultos no Brasil já possui algum grau de doença renal crônica. E o que torna essa estatística tão alarmante é que a grande maioria dessas pessoas simplesmente não sabe disso. A doença renal é uma condição silenciosa, que não costuma apresentar sintomas claros, até que a perda de função dos rins esteja em um estágio muito avançado. É neste silêncio que mora o perigo. Não apenas relacionado a uma fruta específica, mas a toda a sua saúde cardiovascular. E o que a carambola faz da forma de é apenas acender uma luz sobre um problema que já estava ali, oculto e progredindo, sem que você percebesse, para que você entenda o mecanismo de forma definitiva. Imagine seus rins
como uma dupla de seguranças altamente treinados na portaria do seu corpo. A carambola contém uma neurotoxina natural, uma substância chamada caramboxina. Quando você, com rins saudáveis, consome a fruta, esses seguranças imediatamente identificam a caramboxina como uma intrusa, a barram na portaria, a neutralizam e a despacham para fora através da urina. É um processo tão eficiente que você nem toma conhecimento dele. Agora imagine que esses seguranças estão debilitados, trabalhando com apenas uma fração de sua capacidade, como acontece na doença renal. Quando a caramboxina chega, eles não conseguem mais contê-la. A toxina passa pela portaria, entra na corrente sanguínea e viaja livremente pelo seu corpo, até chegar ao seu sistema nervoso central, onde ela começa a causar uma intoxicação grave. A fruta é a mesma, mas a resposta do seu corpo é drasticamente diferente. E essa diferença é determinada unicamente pela saúde dos seus rins. É justamente por isso que a confusão com o acidente vascular cerebral foi criada. Os sintomas dessa intoxicação pela caramboxina são neurológicos. Soluços que não cessam, confusão mental, agitação, fraqueza muscular, e, nos casos mais graves, convulsões e coma. São sinais que assustam e que podem, à primeira vista, ser confundidos com um evento vascular cerebral. Mas a origem do problema é completamente distinta. E agora, chegamos à conexão mais importante deste nosso encontro. As duas principais causas que levam à falência dos rins, no Brasil, são a pressão alta, hipertensão e o diabetes. Essas são exatamente as mesmas duas condições que mais danificam suas artérias, endurecem seus vasos e se tornam os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de um acidente vascular cerebral e de um infarto. Percebe como tudo está interligado? Cuidar dos seus rins é, em essência, uma das formas mais poderosas de cuidar do seu coração e do seu cérebro. Esta informação que conecta seus rins às suas artérias é de utilidade pública. Se você acredita que um conteúdo como este pode salvar vidas, clique agora no botão de inscrição deste canal. Ao se inscrever, você receberá mais vídeos que, como este, trocam o medo pela informação e lhe dão poder para proteger sua saúde. Com a clareza que você adquiriu, agora existe uma escolha fundamental a ser feita. De um lado, a atitude passiva, guiada pelo medo. A de simplesmente eliminar a carambola da sua vida e acreditar que o problema foi resolvido. Essa atitude, embora pareça segura, é uma armadilha, pois ela ignora completamente a questão de fundo e permite que os verdadeiros vilões, a pressão arterial descontrolada e o diabetes silencioso, menos continuem agindo sem oposição, dia após dia, danificando tanto seus rins quanto as suas artérias. Do outro lado, existe a atitude proativa, guiada pelo conhecimento que você acabou de obter. Ela consiste em usar a história da carambola não como um ponto final, mas como um ponto de partida. Um sinal de alerta que direciona o seu foco para o que realmente importa. A necessidade de conhecer o estado da sua saúde renal. Essa é a escolha entre tapar o sol com a peneira ou de fato tomar as rédeas da sua saúde, agindo na causa raiz dos problemas vasculares que tanto preocupam a todos nós. Para transformar essa nova atitude em uma ação concreta, quero lhe entregar uma ferramenta prática e poderosa. Na sua próxima consulta médica, você não precisa ter receio ou sentir-se inseguro para abordar o assunto. Você pode iniciar a conversa de forma simples e direta, usando as seguintes palavras: doutor ou doutora, eu aprendi que a saúde dos rins está diretamente ligada à saúde do meu coração e das minhas artérias. Por conta da minha idade e do meu histórico de saúde, gostaria de saber como está a minha função renal. Um exame de sangue para medir a creatinina seria indicado para mim neste momento? Essa pergunta, feita de forma clara, demonstra seu comprometimento e abre a porta para uma investigação fundamental. Agora que você tem essa ferramenta em mãos, pense em uma pessoa querida, um familiar ou um amigo que também se beneficiaria deste conhecimento. Pegue o link deste vídeo e envie diretamente no WhatsApp dessa pessoa. Um simples compartilhamento pode ser o gesto que inicia uma conversa sobre saúde e ajuda a proteger a vida de quem você mais estima. Lembre-se sempre que a informação correta
e a medicina de qualidade não trabalham com o medo, mas sim com a capacitação. O objetivo desta nossa conversa nunca foi criar pânico em torno de um alimento, mas usar a história dele para iluminar uma área vital da sua saúde, que muitas vezes fica na sombra. O poder que você leva daqui não é o de saber qual fruta evitar, mas o de entender como seu corpo funciona de maneira integrada e, principalmente, o de saber fazer as perguntas certas ao profissional de saúde que acompanha você. A verdadeira prevenção de um acidente vascular cerebral, de um infarto e da doença renal não está em listas de alimentos proibidos, mas sim no cuidado contínuo, no diálogo aberto com seu médico e na decisão consciente de ser o principal guardião do seu bem-estar. Cuide-se com sabedoria, proteja seus rins e, por consequência, garanta um futuro com mais saúde para todas as suas artérias.